Bom dia, galera. Eu vou falar novamente sobre esse assunto para você fixar bem essa matéria. Predicado verbal, predicado nominal. Devagar. Predicado verbal, se você reparar, em todos os exemplos que estão aqui, os verbos são chamados verbos de ação ou verbos significativos. Guarda isso. Verbos significativos, porque eles possuem uma significação. Por exemplo, os jogadores chegaram. É a significação do chegar, o sentido do chegar. A minha mãe fez um bolo de aipim. Fez bolo de aipim, fazer é a ação ou a significação do fazer. Todos gostam de pizza. Mesma coisa. É a ação ou a significação do gostar. Alguns autores também chamam esses verbos de verbos nocionais, porque eles mostram uma noção. A noção do chegar, a noção do fazer, a noção do gostar, do avisar. Dá tudo no mesmo. Esses verbos significativos, ou eles são intransitivos, ou são transitivos. Intransitivos é como esse aqui, o verbo chegar. Eles não precisam de complemento, porque a significação fica no próprio verbo. Não transita. Se não transita, é intransitivo. Então, verbos como esse aqui, o verbo chegar, não precisam de complemento. Eles não precisam de complemento. O verbo chegar não precisa. Tá? Agora, veja o verbo fazer, o verbo gostar e o verbo avisar. O verbo fazer, ele precisa de um complemento. Quem faz, faz alguma coisa. Minha mãe fez o quê? Fez um bolo de aipim. Fez alguma coisa. Todos gostam de pizza. Gostam de quê? De pizza. Esse aqui, a transição é diferente desse aqui. Esse aqui transita direto. Fazer um bolo. Por isso que é chamado verbo transitivo direto. Já esse aqui precisa de uma preposição no meio aqui, ó, de. Vou marcar para você ver aqui, ó. De. Então, ele é chamado transitivo indireto, porque ele transita indiretamente com essa preposição de. E o verbo avisar pede um complemento sem preposição. Avisou quem? A população. De quê? De uma epidemia. Avisar alguém de alguma coisa. O verbo avisar, ele é transitivo direto e transitivo indireto ao mesmo tempo, porque ele precisa de dois complementos para ter sentido. Recapitulando, o verbo chegar não precisa de complemento, intransitivo. Fazer, transita direto, transitivo direto. Gostam, precisa de uma preposição, transitivo indireto. Todo verbo transitivo indireto igual gostar precisa sempre de uma preposição, de, em, para, por, qualquer preposição. Avisou a população de quê? De uma epidemia. É um complemento sem preposição. Cuidado que a aqui é artigo, não é preposição. E uma preposição de. Então, ele é transitivo direto e indireto. Chegaram, fez, gostam e avisar são verbos, portanto, chamados significativos. Bom, predicado nominal. Isso tudo aqui que eu falei é predicado verbal. Predicado nominal. Predicado nominal, por que se chama nominal? Porque aqui o principal não é o verbo ser, não é o verbo estar, não é o verbo permanecer, não é o verbo andar, não é o verbo ficar. O principal nesse predicado é o nome, por isso que ele é chamado de predicado nominal. O núcleo dele está aqui, lindíssima. O núcleo está aqui, tenso, ó, calmo.
doente, fera. São esses nomes que são os núcleos do predicado nominal. Nomes, por isso se chama predicado nominal. Aqui o verbo é só um figurante. Ele só serve de ligação entre o sujeito e o predicativo. Veja só, ele só liga o sujeito ao predicativo. Repara que eu já coloquei um outro nome aqui agora. O nome desse núcleo se chama predicativo do sujeito. Qual é o predicativo da Miss Itália? Lindíssima. Qual o predicativo do jogo? Tenso. Qual o predicativo do professor? Calmo. Qual o predicativo da minha tia? Doente. O predicativo do pai? Uma fera. Então, aqui, nesses predicados aqui, o principal não é o verbo. O principal são esses nomes aqui, que estamos chamando de predicativo do sujeito. O verbo, portanto, é somente uma ligação entre o sujeito e o predicativo. Tá? Ó, só ligam. E, portanto, esses verbos mostram o estado, a qualidade ou uma mudança de estado do sujeito. Por exemplo, a Miss Itália era lindíssima. A qualidade da Miss Itália. Qual o estado do jogo? O jogo estava tenso. Qual o estado do professor? Permanecia calmo. Qual o estado da minha tia? Muito doente. A mudança de estado do pai? Ele não estava, mas ficou uma fera. Então, aqui houve uma mudança de estado. Então, o predicado nominal ele pode indicar esses sentidos de qualidade, estado e mudança de estado. Bom, a gente fica por aqui e nós vamos fazer mais exercícios sobre predicado verbal, nominal e verbo nominal. Um abraço.